Uma manhã, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava chorando e parecia muito triste. O vovô tá muito machucado. Por favor, fique em casa. Ele precisa de você, ela disse. Eu tinha uma viagem marcada, mas depois disso, cancelei tudo na hora. Achei que minha família precisava de mim, então fiquei. Mas, alguns dias depois, vi algo que partiu meu coração. Meus pais e meu irmão estavam de férias, sorrindo em fotos nas redes sociais. Eles tinham ido para as Maldivas, sem mim, mas isso nem foi a pior parte. Logo descobri que eles pegaram os 5 milhões de dólares do fundo da família. Esse dinheiro era para ser dividido entre eu e meu irmão Jeremy. Eles pegaram tudo e me deixaram de fora. Fiquei chocada, triste e me senti traída. Nunca imaginei que minha própria família faria isso comigo. Hoje, olhando para trás, vejo que os sinais estavam lá, mas eu não quis acreditar. Sempre achei que era coisa da minha cabeça. Meu nome é Raquel Sgler. Cresci em Dallas, Texas. Por fora, minha família parecia rica e perfeita, mas por dentro, era tudo quebrado. Meu pai, Tyler Sgler, sempre dizia que construiu o hotel do zero. Queria que todo mundo achasse que ele era um homem que venceu sozinho, mas não era verdade. Quem fez nossa família ter dinheiro foi meu avô, Jerry Sgler. Ele era muito bom com dinheiro e fez vários investimentos certos. Graças a ele, a gente teve segurança por anos. Ele criou um fundo com milhões de dólares. Era para eu e Jeremy dividirmos quando ficássemos adultos, mas meus pais decidiram que eu não merecia nada. Jeremy sempre foi o queridinho deles. Ganhava tudo, escola cara, carro, contatos importantes. Eu tive que batalhar por cada coisinha que eu tinha. Mesmo quando a gente era criança, dava para ver a diferença. Se Jeremy queria algo, ele ganhava. Se eu precisava de ajuda, falavam para eu me virar sozinha. Mesmo assim, eu achava que se eu me esforçasse muito, um dia eles iam me respeitar. Estudei bastante, me formei com honras, virei analista financeira e economizei cada centavo. Achei que, com isso, eles iam me valorizar, mas não adiantou, já tinham decidido há muito tempo. Meses atrás, quando planejaram a viagem para as Maldivas, eu achei que ia ser uma chance de descansar e ficarmos mais unidos. Não sabia que era tudo mentira. Usaram o vovô como desculpa para me deixar para trás e roubar tudo. Foi aí que decidi que não ia deixar isso quieto. Eu não me sentia animada assim fazia anos. Estava trabalhando muito para juntar dinheiro para essa viagem especial em família. Comprei roupas novas, tirei folga do trabalho. Tava muito empolgada, achando que ia ser um recomeço pra gente. Mas um dia antes de irmos, minha mãe, Kelly, me ligou. A voz dela tava tremendo, parecia que tinha chorado. Raquel, querida, aconteceu um acidente, ela falou baixinho, tentando não chorar. Seu avô escorregou e se machucou feio. A gente precisa de você aqui. Na hora, meu coração afundou. O vovô era tudo pra mim. Ele era o único da família que sempre me tratou com carinho e respeito. Nunca teve favoritos. Era justo, amoroso e ajudava quando ninguém mais ajudava. E sem pensar duas vezes, eu fiquei. Cancelei meu voo, arrumei minhas coisas e fui correndo para a casa do vovô, cheia de medo e ansiedade. Mas assim que entrei na casa, foi como se o chão sumisse dos meus pés. Lá estava ele, sentado na poltrona, tranquilo, lendo um livro. Parecia super bem, calmo e com saúde. Quando me viu, ele ficou confuso. Raquel, o que você está fazendo aqui? Fiquei sem saber o que dizer. Falei. Minha mãe me ligou, disse que o senhor caiu feio e precisava de ajuda. O rosto dele ficou sério na hora. Ele fechou o livro, se inclinou para frente e passou a mão na testa. Ela te falou isso? Ele perguntou, claramente irritado. Meu coração começou a bater mais rápido. Tinha algo muito errado ali. O que está acontecendo, vovô? Perguntei, com a voz tremendo. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois me olhou com uma mistura de tristeza e raiva. Ela me pediu para mentir, ele disse. Finalmente, ligou há alguns dias e queria que eu fingisse que estava machucado, só para você não ir na viagem. Disse que era para manter a paz na família, mas eu disse que não ia mentir para você. Eu perdi o ar. Minha própria mãe tinha inventado uma história só para me deixar de fora. Mas, por quê? Por quê? Sussurrei. Vovô segurou minha mão com carinho. Aquela viagem, eles nunca planejaram te levar, ele falou,
com calma. Foi como levar um soco no peito. Não, isso não podia ser verdade. Quis acreditar que era só um mal-entendido. Mas então meu celular vibrou. Peguei sem pensar. Era uma notificação do Instagram. Abri, e meu coração se partiu. Na tela, uma foto de toda a minha família. Eles estavam num resort nas Maldivas, sorrindo, rindo, segurando bebidas. Meus pais, meu irmão Jeremy, tios, tias, primos, todos estavam lá, menos eu. Eu deveria estar naquela foto. Fiquei olhando para a tela, sem piscar. Meus olhos grudaram na legenda da imagem. Jeremy tinha postado: "Férias em família são as melhores. Muito grato por essa viagem linda." Minhas mãos começaram a tremer. Minha mente parecia travada. Eu não conseguia acreditar. Eles mentiram para mim, me enganaram. Minha própria família nunca quis que eu fosse. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu falei para mim mesma que não ia chorar. Mordi o lábio, fechei as mãos com força, enfiando as unhas nas palmas para me controlar. Minha mãe olhou na minha cara e mentiu. Meu pai, que sempre disse que eu tinha que trabalhar duro para conquistar as coisas, me deixou de lado. E Jeremy, o irmão que eu sempre defendi, me ignorou como se eu nem existisse. Me virei pro vovô, a voz sem vida. Por que eles fariam isso? Ele apertou a mandíbula e olhou para mim. Sério? Eu não sei, querida, respondeu, com calma. Mas sei de uma coisa. Ele esticou a mão e apertou a minha, com carinho. Isso não é só sobre uma viagem, tem algo maior acontecendo. Eu assenti devagar, sentindo o coração disparado. Ele estava certo. Não era só sobre aquelas férias, era algo mais profundo, algo que eles estavam escondendo de mim. Respirei fundo e enxuguei as lágrimas do rosto. Se eles achavam que eu ia ficar quieta e aceitar tudo isso, estavam muito enganados. Eu ia descobrir a verdade, e quando descobrisse, eles iam se arrepender de ter me tratado como se eu não valesse nada. Naquela noite, quase não consegui dormir. Fiquei sentada no sofá da sala do vovô, olhando pro meu celular. Continuei rolando as fotos da viagem, de novo e de novo. Cada foto era como uma facada no peito. Todo mundo estava lá. Minha mãe, meu pai, o Jeremy, meus tios e tias, todos rindo, sorrindo, tomando drinks, curtindo a praia. Em uma foto, minha mãe estava com o braço em volta de Jeremy, como se ele fosse o único que importava. Eles mentiram para mim, usaram o nome do vovô para me manter longe. Doeu muito, mas eu sabia que não podia deixar isso me derrubar. Eu precisava da verdade. Vovô se sentou ao meu lado, com o rosto sério. Raquel, ele disse, tem uma coisa que eu preciso te contar. Olhei para ele, sentindo um frio na barriga. Já faz um tempo que eu estava desconfiado, ele continuou. Não queria acreditar que seus pais seriam capazes de fazer uma coisa dessas, mas agora acho que é hora de você saber. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta grossa. Meu coração começou a disparar quando ele me entregou. Hesitei, algo dentro de mim dizia que, depois daquilo, nada mais seria igual. Com as mãos tremendo, abri a pasta. Dentro tinha extratos bancários, documentos legais, papéis do fundo fiduciário. O mundo parecia que ia virar de cabeça para baixo. A voz do vovô ficou pesada, cheia de tristeza. Isso é tudo que eu juntei ao longo dos anos, ele disse. É sobre o fundo fiduciário. Era para ser dividido igualmente entre você e o Jeremy. Minha garganta apertou. Era? Perguntei baixinho. Ele confirmou com a cabeça. Sim, mas seus pais foram pegando sua parte aos poucos. Primeiro usaram para pagar a escola cara do Jeremy. Depois compraram um carro de luxo para ele. Mais tarde, usaram mais dinheiro para tentar salvar os negócios deles, que não deram certo. Toda a grande despesa do Jeremy veio do seu dinheiro. Eu fiquei sem ar, todos aqueles anos trabalhando, economizando, me esforçando, e eles estavam dando tudo pro Jeremy, como se fosse presente, e era o meu dinheiro. Quanto eles usaram? Perguntei quase sem voz. Vovô fez uma pausa. Quase tudo. Engoli em seco, meu corpo inteiro ficou gelado. O fundo fiduciário valia 5,5 milhões de dólares, ele completou. Fechei os olhos, tentando respirar fundo. 5 milhões, todos dados ao Jeremy. E tem mais, vovô disse, abaixando o tom. Eles não estão só pegando seu dinheiro, estão planejando dar toda a empresa de hotéis pro Jeremy também.
Meus olhos se arregalaram. O quê? Falei em choque. Ele suspirou. Seu pai tá finalizando a papelada agora. Quando tudo estiver pronto, Jeremy será o dono de tudo, e você não vai ficar com nada. Balancei a cabeça, sem acreditar. Mas o negócio era pros dois, falei, era pra mim também. Era, ele disse. Foi por isso que eu passei a empresa pro seu pai, anos atrás. Eu confiava que ele ia fazer o certo, mas agora tá claro, ele só enxerga o Jeremy como herdeiro. Fechei as mãos com força. Eles não estavam só tirando meu dinheiro, eles queriam me apagar da história. A vida toda eu fui a filha certinha, trabalhei duro, fiquei calada, tentei provar meu valor, mas nada disso importou. Eles já tinham decidido há muito tempo. O vovô colocou a mão sobre a minha. Você não precisa aceitar isso, Raquel. Senti um gelo no peito, mas ele estava certo. Passei anos tentando conquistar o amor deles, achando que se eu só me esforçasse mais, um dia iam me tratar com justiça. Mas agora eu via claro, isso nunca ia acontecer. E eu não ia deixar eles vencerem. Eu quero impedir eles, falei, olhando direto nos olhos do vovô, mas eu não sei como. Foi aí que ele me deu um sorriso de verdade, o primeiro desde que tudo isso começou. A gente não vai fazer isso sozinhos, ele disse. Pegou o telefone e fez uma ligação. Poucos minutos depois, tia Evelyn apareceu. Ela sempre foi considerada diferentona da família, mas eu sempre admirei ela. Era uma advogada forte, inteligente, diferente dos meus pais. Sempre me tratou com carinho. Muitas vezes eu me sentia invisível, como se nem existisse, mas nunca com ela. Tia Evelyn se sentou na minha frente e pegou a pasta que o vovô tinha me dado. Começou a folhear os papéis com calma, lendo tudo com atenção. Depois olhou para mim e assentiu com a cabeça. Isso é uma prova forte, disse ela. Eles estavam pegando dinheiro do seu fundo fiduciário. E se estão mandando esse dinheiro para contas secretas em outro país, é porque estão planejando sumir. Fiz uma careta. Sumir? Para onde? Itália, o vovô respondeu firme. Seu pai está transferindo dinheiro para contas secretas lá. Eles querem fugir antes de você descobrir tudo. A raiva subiu dentro de mim. Eles não estavam só pegando meu dinheiro e o meu lugar. Eles iam fugir com o resto. Ainda dá tempo de impedir isso, disse tia Evelyn com firmeza. Mas a gente tem que agir rápido. Respirei fundo. Aquela era a minha chance. Passei a vida inteira fazendo o que eles queriam, seguindo as regras deles, tentando ser aceita. Mas agora tudo tinha mudado. Eu cansei de ficar calada. Eu ia lutar pelo que era meu. O que a gente faz primeiro? Perguntei, me inclinando para frente. Os olhos da tia Evelyn brilhavam de determinação. Primeiro a gente expõe tudo. Vamos tornar isso público. Fiquei surpresa. Público? Ela assentiu. Sim, eles acham que têm todo o poder, mas tem uma coisa que eles valorizam mais do que dinheiro: a imagem, a reputação. Pensei nisso, e ela estava certa. Meus pais sempre se preocuparam com o que os outros pensam. Queriam parecer a família perfeita, bem-sucedida, amorosa. Se a verdade aparecesse, tudo aquilo ia desmoronar. Um pequeno sorriso apareceu no meu rosto. Então vamos acabar com essa imagem. Evelyn sorriu de volta. Essa é a minha garota. Peguei meu celular e comecei a digitar. Se eles achavam que podiam fingir que eu não existia, estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Eu nunca fui o tipo de pessoa que guarda rancor por anos. Eu só queria ser aceita. Trabalhei duro esperando que, um dia, meus pais se orgulhassem de mim. Mas aquela garota, aquela que vivia esperando, ela não existia mais. Eles tiraram tudo de mim, meu dinheiro, meu lugar nos negócios da família, até meu amor próprio. Agora era a minha vez. Sentei com a tia Evelyn e o vovô e começamos a planejar. O primeiro passo era contar ao mundo o que eles tinham feito. Meus pais construíram tudo em cima de uma mentira. Queriam ser vistos como o casal perfeito, empresários incríveis, pais exemplares, mas era tudo fachada. Abri o Instagram e olhei as fotos das férias. A mais recente mostrava Jeremy na varanda, com um drink na mão, sorrindo. A legenda dizia: pausa merecida. Nada como sucesso para deixar a vida mais doce. Cerrei o maxilar. Sucesso? Ele não conquistou nada. Tudo o que ele tinha foi roubado de mim. Escrevi meu próprio post, respirei fundo, e cliquei em enviar.
Engraçado como meus pais mentiram dizendo que o vovô estava machucado só para me impedir de ir nas férias em família. Mais engraçado ainda é ver como o hotel da família e o fundo que era para ser dividido entre mim e meu irmão agora estão só no nome dele. Dinheiro roubado, negócio roubado, e eles achavam que eu nunca ia descobrir. Me recostei no sofá e fiquei olhando as curtidas e comentários começarem a aparecer. Em poucos minutos, o post já tinha centenas de reações. Alguns eram de parentes distantes, chocados com a traição. Outros vinham de pessoas que faziam negócios com meus pais. Agora, essas pessoas estavam começando a fazer perguntas, duvidando da honestidade deles. Foi aí que o telefone começou a tocar. A primeira ligação foi do Jeremy. Que merda é essa, Raquel? Ele falou baixinho, quase sussurrando, como se tivesse medo que alguém ouvisse. Esperei um pouco, só para deixá-lo suar um pouco, e então respondi, bem calma. Ah, você viu o post? Que bom. Tira ele do ar, ele disse rápido. Você tá fazendo a mamãe e o papai parecerem mal. Soltei uma risadinha curta, sem emoção. Eu, tô fazendo eles parecerem mal? Jeremy, eles mentiram pra mim, roubaram de mim, e agora querem sumir com tudo. Você devia agradecer que tudo o que eu fiz foi contar a verdade. Ele ficou em silêncio por um momento, então disse. Você não sabe da história toda. Ah, Jeremy, eu sei o suficiente. Desliguei e atendi a próxima ligação. Era minha mãe. A voz dela estava fria, dura. Raquel, tire esse post agora. Não, e falei, firme, sem nem pensar duas vezes. Você está envergonhando essa família. Você tem ideia do que está fazendo? Eu dei uma risada amarga. Tenho sim, mãe, estou, finalmente, me defendendo, algo que eu devia ter feito há muito tempo. Ela suspirou fundo do outro lado da linha. Escuta, nós tínhamos nossos motivos. Eu e seu pai sempre tentamos fazer o melhor para a família. Roubando meu fundo fiduciário? Perguntei, sem esconder a raiva. Estávamos apenas garantindo que as coisas fossem feitas da forma certa. Se tivéssemos dado aquele dinheiro para você, você não saberia o que fazer com ele. Jeremy precisava mais. Interrompi na hora. Claro, porque o Jeremy sempre foi o responsável, o melhor para os negócios. Admita logo, vocês nunca quiseram que eu tivesse nada. Silêncio, total. Então ela soltou. Se você não apagar esse post, vai se arrepender. Eu sorri. Acho que quem vai se arrepender são vocês. No fim daquele dia, tudo começou a desmoronar pro lado deles. Repórteres estavam fazendo perguntas difíceis sobre os negócios da família. Funcionários do hotel, que sempre ficaram calados, começaram a falar sobre salários atrasados, negócios suspeitos. O vovô ligou para alguns dos contatos antigos dele. De repente, os investidores começaram a sair fora, estavam pulando do barco. Naquela mesma noite, a tia Evelyn e eu entramos com um pedido legal para congelar a transferência do hotel. Meus pais ainda não tinham finalizado a papelada, mas estavam quase. A gente precisava agir rápido, e conseguimos. Se a gente conseguisse provar que aquela transferência foi feita com base em mentiras ou manipulação, dava para cancelar tudo. Mas ainda tínhamos uma última cartada. O vovô ainda tinha um documento que ninguém tinha visto. Era o contrato original entre ele e meu pai, aquele que dava o controle do hotel para ele. Só que tinha uma parte muito importante nesse contrato, que todo mundo ignorou por anos. Dizia que, se houvesse prova de desonestidade ou má conduta, o controle do negócio podia ser tirado. Na manhã seguinte, entrei no escritório da empresa sem pensar duas vezes. Fui direto para a sala do meu pai. Ele e minha mãe estavam lá dentro, desesperados, destruindo papéis. Pai, falei. Ele olhou para cima, e o rosto dele ficou vermelho. Você não devia estar aqui, ele resmungou. Eu dei um sorriso frio. Na verdade, pai, eu devia sim. Levantei o contrato do vovô. Acho que você vai querer dar uma olhada nisso. Foi a primeira vez que vi medo real nos olhos dele. Eles sabiam que tinha acabado. Por anos, eu achei que não tinha poder nenhum. Vi meus pais tratando o Jeremy como um rei, enquanto eu era deixada de lado. Vi eles mentindo, tirando minhas chances, fingindo que eu fazia parte da família, quando, na verdade, era como se eu fosse só um incômodo. Mas ali, em pé, no escritório do meu pai,
Com o contrato na mão, aquele contrato que podia acabar com todo o plano deles, eu percebi uma coisa: eu nunca fui fraca. Meu pai arrancou o papel da minha mão e começou a ler, linha por linha, a cada parágrafo. O rosto dele ficava mais escuro. Minha mãe, atrás dele, estava pálida, trêmula, segurando na mesa como se fosse desmaiar. Cruzei os braços. Você ignorou essa parte do contrato, né? Aquela que diz que, se fosse pego roubando ou mentindo sobre dinheiro, perderia o controle do negócio? Meu pai bateu com o papel na mesa. Isso é ridículo. Você não sabe do que está falando. Sorri, devagar. Ah, mas eu sei sim. Peguei outro maço de papéis da minha bolsa. Isso aqui são os extratos bancários, registros financeiros, provas de que você tirou dinheiro do fundo fiduciário que era meu por direito. As mãos da minha mãe começaram a tremer. Raquel, vamos conversar, ela disse, tentando manter a calma. Levantei a sobrancelha. Agora você quer conversar? Onde estava essa vontade de conversar quando deu todo o meu dinheiro pro Jeremy? Quando passou o negócio para ele pelas minhas costas? Nesse momento, Jeremy entrou na sala, vermelho, sem fôlego. Você tá arruinando tudo, ele gritou. Por que não pode simplesmente deixar isso pra lá? Por que tem que destruir a família? Inclinei a cabeça. Você quer dizer essa família? Aquela que me roubou, mentiu e fingiu que eu não existia? Ele levantou as mãos, irritado. Você tá com ciúmes? Não consegui segurar a risada. Ciúmes? Do quê? De você? Você passou a vida inteira vivendo com dinheiro que nunca foi seu. Não conquistou nada. Só ficou aí, fingindo ser um sucesso. Tudo isso foi uma farsa. E agora a verdade finalmente veio à tona. Jeremy teve tudo dado de mão beijada. Não. Eu ralei, lutei, esperei, eu trabalhei pra tudo. E agora? Agora eu estava ali. Tô com ciúmes, repeti a palavra, me aproximando dele. Não, Jeremy, eu tô só, acabando com a mentira toda. Não, Jeremy, eu só deixei tudo isso pra trás. Mas aí, as portas do escritório se abriram. 2 agentes federais entraram, seguidos da tia Evelyn e do vovô. O rosto do meu pai ficou branco na hora. O que é isso? Ele gritou. Um dos agentes, um homem alto de terno, deu um passo à frente. Senhor Sgler, temos provas de que o senhor e sua esposa estão envolvidos em crimes financeiros graves. Isso inclui roubo de dinheiro e envio para contas secretas fora do país. Vocês dois estão presos. Minha mãe engasgou e olhou para o meu pai, desesperada. Ele tentou dizer algo, mas já era tarde. Os dois foram algemados ali mesmo. Meu pai se virou para mim, com os olhos cheios de ódio. Você acha que venceu? Acha que é melhor que a gente? Olhei bem nos olhos dele. Calma. Não, eu só escolhi me defender. Finalmente. Jeremy deu um passo para trás, chocado. A verdade estava na cara de todo mundo agora. Você arruinou tudo, Raquel, ele disse. Dei de ombros. Não, Jeremy, você arruinou tudo. Enquanto os agentes levavam meus pais, senti algo mudar dentro de mim. Pela primeira vez na vida, eu me senti livre. Depois disso, tudo aconteceu rápido. O processo contra meus pais foi curto. A tia Evelyn cuidou da acusação com todas as provas que a gente tinha. Quando a verdade veio à tona, sobre o dinheiro roubado, as mentiras, a fraude, o tribunal cancelou o acordo que passou o hotel pro Jeremy. Eles perderam tudo, e o Jeremy, sem o dinheiro e sem a ajuda deles, ficou sem nada. O vovô também foi ao tribunal para tentar recuperar meu fundo fiduciário. A maior parte do dinheiro já tinha sumido, mas o juiz me deu algo ainda mais valioso, o controle total do Hotel Sgler. Legalmente, agora era tudo meu. Aquela mesma empresa que meus pais fizeram de tudo para tirar de mim, agora era minha. No começo, eu fiquei em dúvida. Assumir a empresa significava encarar toda a bagunça que meu pai deixou. Significava consertar relações, reconquistar a confiança das pessoas e mostrar que eu não era igual a ele. Mas aí eu lembrei de tudo que eu perdi, de tudo que lutei, e percebi que não era só pegar de volta o que era meu, era construir algo melhor. 4 meses depois, entrei na sede do Hotel Sgler, não mais como uma estranha, mas como a nova dona. Funcionários que antes tinham medo agora sorriam para mim. O clima era outro. O tempo dos meus pais tinha acabado, e eu estava pronta para liderar com verdade, força e um novo começo.
Comecei fazendo mudanças reais, salários justos para todo mundo, criei um programa de bolsas de estudo para as famílias dos funcionários, e mudei a forma como o hotel funcionava, agora tudo era aberto, honesto e claro. O Jeremy até tentou me procurar uma vez, queria se reaproximar, eu nem respondi, tem feridas que são profundas demais, e tem gente que nunca muda. Meus pais foram presos por fraude, pela primeira vez, eu não me importava com o que eles achavam de mim, eu não precisava mais da aprovação deles. Um fim de tarde, eu estava sentada com o vovô na varanda de um dos hotéis que a gente tinha reformado. A gente olhava o mar, o som das ondas era calmo, tranquilo. Ele tomou um gole de café, sorriu e disse: "Sabe de uma coisa? Seu avô teria muito orgulho de você." Virei para ele, curiosa. "É mesmo? Por quê?" Ele olhou para mim com carinho e disse: "Você pegou toda a dor que eles te causaram, toda a traição, e transformou em algo que eles nunca esperavam." Eu sorri. "E o que seria isso?" Ele estendeu a mão, apertou a minha com cuidado e respondeu: "Sua vitória." E ele tinha razão. No fim das contas, meus pais e o Jeremy roubaram de mim, mentiram, tentaram me apagar de tudo o que eu lutei para conquistar, mas tudo o que eles realmente fizeram foi me empurrar para ser mais forte. Eles achavam que estavam me quebrando. Mas, na verdade, me fizeram enxergar a força que eu sempre tive. A traição deles não me destruiu, me acordou,